Nós estamos estudando já, esta é a terceira semana. Semana passada faltou energia aqui, então nós estamos retomando nosso estudo sobre a pessoa de Jesus. Nós estamos estudando, se a gente perguntar se Jesus era um ser humano, como qualquer outro ser humano, de carne e osso, tendo as mesmas emoções, sentimentos, dificuldades, angústias de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. De modo geral é bem tranquilo essa parte, que Jesus era humano, que ele realmente viveu entre nós e experimentou tudo que experimentamos. A parte que talvez seja mais, que causa certa polêmica entre diferentes grupos, é apresentar Jesus como sendo Deus, como sendo uma pessoa divina, não apenas uma pessoa humana, mas também uma pessoa divina. E nós queremos trabalhar hoje pensando nos atributos de Deus, os atributos de Deus, e comparando esses atributos com a pessoa de Jesus. Vamos dizer então que nós estamos apresentando pistas de que Jesus poderia ser Deus entre os homens, o Emmanuel, Deus conosco. Então são pistas que você pode também ir montando aí seu quebra-cabeças. É claro que ao final eu prometi que nós vamos trabalhar aqueles textos que parecem apontar de que Jesus não era Deus, que ele não era divino. Então nós temos que encarar todos os textos. Então estamos trabalhando no primeiro momento os textos que apontam essa possibilidade da divindade de Jesus, e depois estudaremos textos que apontam a sua humanidade e algumas evidências, textuais de que ele poderia então não ser o próprio Deus. Muito bem, vamos começar pela onipotência. Quer dizer, um ser onipotente é um ser que tudo pode, tem todo o poder, e nós sabemos que o Deus Criador tem todo o poder. Ele tem domínio sobre tudo, ele é o Criador, pelas Escrituras, não temos dúvida quanto a isso. Mas vamos ver a pessoa de Jesus, Mateus 8, 26 e 27, o texto, você que está em casa pode acessar, Mateus 8, 26 e 27, e qualquer irmão, irmã que está presente aqui, pode ler, por favor. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então essa foi uma pergunta: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Quer dizer, alguém que tem domínio sobre os ventos. Eles não estavam acostumados com isso. Alguém dizer para o vento: vento, aquieta-te, e o vento se aquietar. Mar, acalme-se, e o mar se acalmar. Então é bastante, realmente curioso. De ajuda do Tiago aqui, vai ficar mais prático, né, Tiago? Isso. Vamos tomar nossa água sempre abençoada, né? A água é bênção de Deus, a água é vida, nós precisamos dela. Então causou um certo impacto nos seguidores de Jesus, especialmente os apóstolos e aqueles que estavam mais próximos dele. Estamos atônitos de alguém que acalma o mar. Aí nós vamos para o Salmo 65, 7, qualquer irmão pode ler.
Por favor, do 7 em diante, né? Transparta sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. É o 65, 7. Está no próprio texto que eu entreguei para vocês, não precisa, até para a gente agilizar, né? Está por escrito aí. E a praga o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Isso, então, o que acontece? O Salmo 65, 7 diz que quem aplaca o ruído dos mares, das ondas, é o Deus Todo-Poderoso. Então a gente fica pensando, é o Deus Todo-Poderoso conosco na pessoa de Jesus, esse ser que acalma o mar, acalma a tempestade? Salmo 89, 9. Falando do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o Criador, que ele domina o ímpeto do mar. E historicamente falando, mesmo aqueles grandes profetas de Deus no passado, antes de Jesus, nós não vemos alguém acalmando uma tempestade, acalmando o mar, porque o mar realmente tem uma fúria. Apesar que estamos falando do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, mas que tem ventos. Vamos dizer que esse lago simula o mar. Quando tem ventos muito fortes, realmente quem está acostumado com o mar vai dizer, eu estou no mar, e a coisa que está complicada. Salmo 107, 29. Para cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. Então Deus é que faz cessar a tormenta, que acalma as ondas. Então temos referências suficientes na Bíblia hebraica, né, no Primeiro Testamento, chamado também de Antigo Testamento, de que Deus aplaca o mar, acalma a tempestade. Aí Jesus vem e você vê que ele nem faz uma oração, ele simplesmente dá uma ordem e o mar se aquieta. Então nós ficamos aí desconfiados, se ele não é Deus, ele está imitando muito bem, né? A pessoa de Deus, realmente está bastante parecido com o que Deus faria. Mateus 14, 19 a 21, é outro texto também que aponta aí uma certa onipotência, um poder a mais. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejavam 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Para quem acredita no relato que realmente aconteceu, a multiplicação dos pães, também a multiplicação dos peixes, é um fato também inédito, extraordinário, de um poder muito grande. E veja que ele não está fazendo uma oração e pedindo, ele ergue os olhos aos céus e agradece, ele já abençoa e dá o comando. É o que Deus faria. João capítulo 2, de 1 a 11, é bastante conhecido, né, a história que é exatamente a transformação de água em vinho, que também é algo extraordinário. E foi muito vinho, muita água. E além disso, foi um vinho superior ao vinho superior. Tanto é que o serviçal disse, olha, normalmente a gente serve o vinho inferior primeiro, para depois oferecer o superior, porque aí o pessoal já bebeu e tal, não vai sentir, né? E nesse caso, o vinho superior que já teria sido oferecido, o que Jesus faz é superior ao superior. E vindo de água,
Existe uma química muito grande para você transformar água em vinho. Verso 11, João 2. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ele tem uma glória própria, manifestou a sua glória. Quer dizer, é um ser que tem glória própria, então ele extrapola o ser humano. Um ser humano comum, um profeta, um grande profeta. Vamos pensar, dois grandes profetas da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, Elias e Eliseu, realizaram coisas extraordinárias. Mas esse Jesus está extrapolando Elias e Eliseu. Então aqui são exemplos de possibilidades de um ser onipotente, que tem um poder muito grande, que faz acontecer coisas extraordinárias. Uma segunda característica que só Deus tem é a eternidade. João 8,58. Em verdade vos digo, e antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão é 2000 antes de Cristo, e ele dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, e se for voltando na história, é alguém que existe há mais de 2000 anos, nenhum profeta da Bíblia, nenhum homem, nenhuma mulher que serviu a Deus, diria uma coisa dessa. Ele está dizendo algo muito além de que um ser humano comum diria. Mesmo um ser humano com poder como Elias e Eliseu, poder dado por Deus, então é uma pista de que ele é sobre-humano, ele não é só o homem Jesus. Apocalipse 22:13, nós estamos apresentando pistas, para que a gente vá pensando nessa possibilidade. Será que ele é o próprio Deus entre nós? Ele é o Filho de Deus de forma didática? Ou estamos falando de duas pessoas diferentes, mas que têm a mesma essência, o Pai e o Filho? Então esse seria um outro estudo, mas é bom que a gente vá pensando sobre isso. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Quem diz isso senão Deus na face da terra? Nenhum homem da Bíblia, nenhuma mulher da Bíblia diz, eu sou o primeiro e o último. E ele é ousado, ele diz isso. Ou ele é um lunático, é um louco, em dizer isso. O fato dele dizer isso não prova que ele seja, não é verdade? Mas o fato dele andar sobre as águas, que também é inédito, de multiplicar pães pouquíssimos para 5.000 pessoas e sobrar, acalmar o mar, a tempestade. Aí o mais louco do mundo não conseguiria fazer isso. Não tem loucura que levaria a fazer algo desse sentido. Então é alguém muito sóbrio e que tem uma capacidade muito além de todos os homens e de todas as mulheres que passaram pela face da terra. Uma outra característica que só Deus tem, até pelas Escrituras, e aqui nós nos baseamos nas Escrituras, é a onisciência, a capacidade de saber tudo de antemão. Marcos 2:8. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrolava ele de si, lhes disse, o que arrolavais sobre essas coisas em vossos corações? Quer dizer, as pessoas que estão ouvindo Jesus, elas não estão falando, mas elas estão pensando. E ele diz, o que vocês estão pensando, ele sabe o que eles estão pensando. Quer dizer, é algo também além de um ser humano comum. Pode ser que algum ser humano seja possível
se comunicar por telepatia, ter a capacidade de saber o que o outro está pensando, mas nós não temos exemplos na Bíblia de pessoas de Deus, estamos falando de pessoas extraordinárias, que em algum momento diz: olha, eu sei, rei, o que você está pensando. Ele podia até interpretar pelas atitudes, isso dá para a gente fazer. Agora ele diz claramente: o que vocês estão pensando aí nos seus corações ou nas suas mentes, eu sei. Tudo bem que ele pode estar, vamos dizer que ele é um mentiroso, seja uma pessoa que esteja mentindo, está dizendo que sabe, mas não sabe. Só que causa um impacto. Na hora que causa um impacto, a multidão, as pessoas estão dizendo: ó, realmente ele sabe. Mas vamos ver mais. João 1,48, 2,25, 6,64, 16,30 e 21,17. Evangelho de João. Evangelho de João. Vamos lá. É o caso do Natanael. De onde que o senhor me conhece? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando por debaixo da figueira. Você estava debaixo da figueira e eu te vi. Mas não é que Jesus passou, o texto não está a entender que Jesus passou por aquela figueira, e aí viu e guardou na memória. Não, é algo assim: eu vi não estando lá. E não necessitava de que alguém testificasse o homem, porque ele bem sabia o que havia no mundo. No testemunho de João, ele diz: olha, não precisava de alguém dizer, ele sabia o que passava na mente humana. Então, Sim, Tiago. esse texto se conecta no Antigo Testamento também com o sonho de Nabucodonosor, que Nabucodonosor sonhou e não lembrou do sonho e queria que alguém contasse para ele o sonho e a interpretação. Então, só através do Deus soberano Que revela, a Daniel, que Daniel fala. Exatamente. Só por meio de revelação, nesse caso do sonho de Nabucodonosor, é um bom exemplo, porque na verdade, naquela época, havia uma espécie de livro dos sonhos. Esse livro dos sonhos era mais ou menos o que o médico faz. Os médicos antigos faziam. Hoje em dia a coisa está mudada, vai mais por fazer exames. Hoje temos muita tecnologia, então vai muito na questão dos exames. E tem médico que você vai até ele, às vezes ele nem encosta em você, talvez para apertar sua mão, e é o máximo que acontece de muitos médicos, porque já pede vários exames. Os médicos antigos, como não tinham esses exames, essa tecnologia, eles apalpavam, eles apertavam, eles cheiravam, né? Eles sentiam o paciente, olhava a cor do paciente, e ele acabava, então, e anotava. E aí o médico tinha um pequeno livro, de um histórico de pacientes, e ele então comparava. Por exemplo, o Tiago chegou lá amarelado, e 2 anos depois o Jonathan aparece lá também um tanto amarelado. Ó, já teve um amarelo por aqui. E no caso desse amarelo era isso. Será que é o caso do Jonathan? Então, aí ele tinha onde olhar, ele tem uma história. E os sonhos também, havia um livro dos sonhos, em que eles iam anotando os sonhos e as interpretações. Então, se o Nabucodonosor contasse o sonho, os grandes intérpretes, eles poderiam dizer: olha, já vamos lá no livro dos sonhos, tem algum sonho parecido, pode ser que seja essa interpretação. Só que o difícil e o impossível, eles entenderam que era impossível, é que o Nabucodonosor, ele não se lembra do que sonhou. Não, vocês têm que me contar o sonho, aí eu vou me lembrar, quando vocês contarem, eu vou saber Se é isso mesmo. se é isso mesmo, e você então interpreta. Isso é impossível. Mas tem um homem de Deus
no caso, né, o Daniel, mas não é que o Daniel, como a pessoa de Jesus aqui, que ele sabia por conta própria. Ele vai orar, ele vai buscar em Deus, ele diz, quem interpreta é Deus, não sou eu, é o caso de José, né? Deus é que é o intérprete, eu sou um canal. Jesus não, Jesus é muito metido, ele não diz que é Deus e tal, que é Deus que faz, só Deus pode fazer. Eu faço, deixa comigo. Então, o que eu estou dizendo? São pistas que ele está dando que ele é o próprio Deus entre os homens. Então vamos pensando aí se é possível isso. Muito bem, vamos continuar. Pode continuar, por favor. Nós estamos no verso 25, né? 2:25. Aliás, 6:64. Que João? Há alguns de vós que não creem, porque bem sabidos desde o princípio quem era os que não viram, e quem era o que havia de entregar. Ele sabia desde o princípio quem acreditava nele, quem não acreditava, quem ia entregá-lo, desde o princípio. Não foi, ficou 3 anos, foi olhando a vida de cada um deles para descobrir, não. Desde o princípio, já sabia. Então é um ser que parece onisciente, não parece? Vamos lá. Temos que sabes tudo, e não precisa de que alguém te interrompa. Por isso, cremos que saíste de Deus. No mínimo saíste de Deus, porque nós agora conhecemos que sabes tudo. É o testemunho dos seguidores de Jesus, é de que ele sabia tudo. Diz que terceira vez, Simão filho de Jonas, Simão esqueceu-se, como ter dito terceira vez. E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as ovelhas. Veja que Jesus não contesta Pedro. Que é isso, Pedro? Eu não sei de tudo, não. Sou igual você mesmo, um ser humano. Se Deus me revelar, eu sei, mas não. O senhor sabe tudo dele. Não contesta. Nesse momento aí de saber quem iria crer nele, é interessante. Queria que o senhor comentasse aí, porque é nesse momento que os calvinistas falam que é Deus quem escolheu quem ia crer nele, e quem acredita no livre-arbítrio fala que ele apenas sabia por uma presciência. E aí eu vou acrescentar que o futuro para ele é história, nesse sentido. E esse versículo foi muito legal. Eu lembro, logo que o senhor leu, eu já imaginei, que legal. Ele sabia quem iria crer, mas esse crer de forma espontânea, de forma voluntária. Sim, numa resposta do livre-arbítrio, sim. Eu creio que na sua palavra você já deu a resposta para os 2 segmentos, né? A sua própria palavra traz uma resposta, tanto para a questão da predestinação, da presciência, e exemplo simples que eu dou, Tiago, eu sei, eu sou muito limitado, mas eu sei, por experiência, por observação, que o meu filho vai se machucar naquele tipo de brincadeira que ele está fazendo. Eu sei, mas não é um saber onisciente, que eu já sei, já vi acontecendo. Não vi acontecendo. Mas do jeito que a coisa está caminhando, vai acontecer. O fato de eu saber que vai acontecer, e no meu caso, às vezes não acontece, porque eu não sou onisciente, no caso de Deus acontece mesmo, porque Ele já viu tudo, de antemão, não faz com que seja eu que tenha levado o meu filho, por exemplo, a bater a cabeça na mesa. Eu sei que ele vai, do jeito que ele está brincando ali, levantando, ele vai bater a cabeça ali. Quer dizer, o fato de eu saber que ele vai bater a cabeça, não faz com que seja eu levei o meu filho a bater a cabeça. Se eu o impeço, ou vou amarrar o meu filho em algum lugar, eu o impeço de bater a cabeça. Mas aí ele não tem liberdade. Quer dizer, eu tiro dele a liberdade. O livre-arbítrio, segundo alguns judeus, uma interpretação judaica, o livre-arbítrio
ele é uma forma de autolimitação de Deus, que parece ser uma coisa absurda, um ser onipotente, todo-poderoso, se autolimitar. Mas quando Deus envia Jesus ao mundo, e para quem acredita que Jesus é o próprio Deus entre os homens, é o Emmanuel, o Deus conosco, ele não se autolimitou? Por que ele se autolimita? Por escolha própria, por liberdade que Deus tem de se autolimitar. Mas se ele pode se autolimitar na história, ele não poderia se autolimitar antes da história para salvar a raça humana? Então é algo também para a gente pensar. É claro que se eu fosse da linha da predestinação, eu teria uma outra resposta, naturalmente. Porque a predestinação e o livre-arbítrio são interpretações das Sagradas Escrituras, e nós precisamos ter a humildade de dizer: eu sou um intérprete das Escrituras, eu não sou o detentor de toda a verdade das Escrituras, senão seria Deus. Então, como eu não sou Deus, eu não sou tipo Jesus, né, que às vezes nem ora, já vai falando e as coisas vão acontecendo, e fala e acontece. Então ele nos dá pistas de que ele não é apenas humano, ele não é apenas humano. Pastor, Pois não. dentro da condição do livre-arbítrio, quando nós entendemos a profundidade daquilo que Deus quis nos dar, não era também para que ele tivesse o direito de nos julgar? Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, ele não teria o direito de nos julgar, porque nós já estaríamos julgados. Então o livre-arbítrio ele entra na história, penso eu, numa condição que também abre para Deus um direito. Eu te dou, mas eu também tenho o direito de te julgar o que eu estou te dando. Ou seja, há uma equiparação no dar e no receber. Eu te dou, mas eu preciso que você me dê de volta. O livre-arbítrio, eu acho que ele vai funcionar no direito de Deus, dele poder olhar para mim e falar: eu te dei, mas eu te cobro, e eu tenho direito de te julgar. Eu te dou liberdade, mas eu... Ela é saciada. Ela não é, vamos dizer assim, eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho entendimento que eu vou pagar por ele. O livre-arbítrio... A ideia é que eu seria responsável pelas minhas escolhas. Exatamente. Apesar de Deus saber de antemão que eu vou escolher. Que eu vou escolher. Mas o fato dele saber que eu vou escolher não faz dele alguém que traçou todas as minhas... Escreveu lá antes da fundação do mundo que eu faria as besteiras que eu faço, que eu já fiz e que vou fazer. Isso do ponto de vista do livre-arbítrio, claro. Olha, a sabedoria que Deus deu para Salomão, né? Que foi o homem mais sábio. Aí, pensando bem, Deus ia dar a sabedoria só de querer fazer tanta bagunça lá na frente como ele fez. Tipo assim, de fazer os altares lá para as mulheres deles, isso é uma bagunça para mim, né? Então, assim, é complicado a gente pensar assim, ele poderia pensar assim: não vou dar sabedoria desse homem, não, o que ele vai fazer lá? Mas ele deu. Isso. Exato. Isso é um bom exemplo. Quer dizer, apesar dele saber daquilo que nós vamos fazer que desagrada a ele, ele não nos deixa de abençoar, Nossa, é muito mais isso. de nos dar. Então, ou então Deus não é onisciente. Aí seria quer dizer, Deus escolheu não ser onisciente, ele é um ser onisciente, mas que escolhe não ser? Alguém já fez essa pergunta, né? Quer dizer, ele mas aí eu vou escolher, decidir não saber certas coisas, vou deixar para o fim. Mas a gente não, na Bíblia, o entendimento que nós temos é que ele sabe de tudo, desde o princípio até o fim. Como disse o Tiago, para ele é história, já o que é futuro para nós, para Deus já é história. É estático, está tudo resolvido, está tudo pronto, tudo definido. Se você perguntasse para Deus, por que o Senhor não resolveu o problema do mal? Se a gente fizesse uma entrevista com Deus e perguntasse para ele diria: eu já resolvi. Então para ele já está resolvido, porque ele é além da história. Quando que ele resolveu?
lá antes de criar o ser humano. Então, é algo interessante. Eu desconfio, não é doutrina, na questão do livre-arbítrio, que seria uma espécie de Deus decide se limitar de deixar que nós façamos escolhas. Eu desconfio que a oração seria o contraponto do livre-arbítrio. É você decidir entregar para Deus. Se eu não me enganar, o John Stott vai falar isso. Ele vai falar que a oração, na realidade, é uma entrega na qual é a cobrança do que Deus te deu. A oração é o meu reconhecimento daquilo que me foi dado, pela condição daquilo que eu estou devolvendo a Ele. E você entrega, na oração, você entrega, Senhor, dirija os meus passos. O Senhor me deu liberdade, mas eu não tenho essa capacidade toda. E o Senhor sabe disso. E eu entrego para o Senhor. Então, é algo também para a gente pensar sobre a oração como uma entrega. Porque quando a gente fala de livre-arbítrio, e a questão da predestinação é mais na questão da salvação, é o que pega mais. Porque nas questões naturais é mais tranquilo, acho que dos dois lados dá para dialogar bem. O problema é da questão da salvação. Deus escolheu salvar alguns, escolheu não condenar outros. Quer dizer, já criou para isso. Então isso é bem complexo. Deus já criar uma pessoa para perdição. Aí a pessoa se torna pastor, ela é batizada, se torna um pastor, ganha almas para Deus, fala com Deus incessantemente, busca uma vida de santificação. Isso não resolve absolutamente nada, porque ela já está predestinada a perecer. Romanos capítulo 10 vai tratar disso. O contrário também não seria verdadeiro? A pessoa não quer saber das coisas de Deus, vive uma vida totalmente afastada dos propósitos de Deus, mas Deus já criou aquele sujeito para... Aí claro que alguém vai dizer, não, mas aí Deus vai conduzi-lo, né? Nesse caso Deus tem que conduzir mesmo. Ele não tem escolha? Não tem. Ele tem escolha. Mas aí, pastor, eu leio o texto lá, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu Filho dizia, para que todo aquele que me crê, não pareça sempre eterno. Aí eu, sinceramente, eu acho que Deus criou todo mundo para ser salvo. Na verdade, sabe como que eu apresento isso? É o que Paulo apresentou, no meu entendimento, é o seguinte: todo mundo está perdido. A raça humana toda está perdida. E Deus vem salvar, resgatar. Eu acho que tem uma simplicidade nisso, e também uma profundidade, né? Está tudo perdido. Não tem, a Eva, ela é dos salvos e o Adão é dos perdidos. Não, os dois estão perdidos, a raça humana está perdida. Sabe, a raça humana está toda perdida e Deus vem ao encontro. Adão, onde estás? E Adão é a raça humana. Onde estás? Senhor, nós estamos com vergonha, estamos escondidos. A gente escondeu. Paulo fala que todos pecaram e destituídos. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. A raça humana toda perdida. E aí Deus vem resgatar. E a outra coisa que eu falo aqui também é o seguinte: se Deus salvar um homem e uma mulher, Ele salvou a raça humana. Precisa salvar todo mundo. Salvou a raça humana, salvando o Zahar em hebraico e o Nekevá, quer dizer, o masculino e o feminino, o macho e a fêmea. Salvou a raça. Lá no dilúvio, não é assim a história do dilúvio? Bastava o Noé e a Noética, né? Bastava os dois, se eles pudessem ter filhos. Mas eles já tinham os filhos também entraram na arca. Mas se entra apenas um dos filhos com a esposa, salvou a raça.
Ele não precisa salvar toda a humanidade, todas as pessoas do mundo, para ele estar salvando a raça humana. Bastaria salvar um casal, mas ele quer salvar todos, que é o João 3,16, né? Quer salvar todos. Aí ele quer, mas ele não pode? Ele pode. Por que não salva todo mundo? Porque ele deu liberdade. Aí que a questão do livre-arbítrio que parece fazer muito sentido. Senão ele salvava todo mundo. Por que condenar? Se é criação dele. Salva todo mundo e está tudo bem. Resolveu tudo. Vamos lá, vamos prosseguir. Vocês lembram, aqui no grego, né, muitos vão dizer que é sinônimo a questão do agapasme e do fileisme. Então, Jesus pergunta para Pedro, agapasme, né, fazer aqui o grego aportuguesado, mas é basicamente isso mesmo. Agapasme, e aí o Pedro fala filose. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, agapasme, ele diz filose. Aí Jesus, fileis-me. A hora que Jesus pergunta se Pedro ama com amor filéu, aí Pedro leva aquele choque, diz, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo com amor filéu, amor de amigo, mas o amor ágape eu ainda estou caminhando, estou aprendendo. É claro que nós vamos ter professores que vão dizer, não, são sinônimos, tanto o filéu quanto mas é que parece fazer sentido que o amor ágape é superior ao amor filéu, porque senão Pedro não levaria esse choque todo que ele levou. O Senhor realmente conhece, sabe de tudo. Pastor, pela tradição judaica, eu não conheço, mas a gente ouve algumas pessoas lá. No meio judaico, as coisas acontecerem pela terceira vez é um problema? Vamos dizer assim, ele entristece na terceira vez. Mas há algumas situações de estudo de que 3 vezes aconteceu um problema no meio judaico não é agradável. Ou seja, você errou uma vez, beleza, você errou 2, mas na terceira o negócio é com as outras, a faca passa. Tem alguma coisa ligada a isso? Na verdade, a questão do 3, que possivelmente é o número bíblico que mais ocorre em todas as escrituras, de todos os números, o 3, aí o 3 já causa também um certo impacto, é que o 3, a terceira vez, indica uma resolução de um problema. Uma resolução de um problema. Quer dizer, algo acontece, a solução acontece. Então o 3 não é negativo, ele é positivo. Que ele mostra que tem uma solução, tem algo aí que vai resolver. Abraão caminha 3 dias, ao terceiro dia ele vê o monte de longe. E como que ele vê, se ele não sabe onde é? Aí os judeus respondem, a nuvem, aquela nuvem que seguiu, e depois seguiria o povo pelo deserto, pairou sobre o monte, ele viu, e é ali, ele sabia exatamente onde era. Viu, eu te mostrarei. Então Deus mostrou de alguma forma. Aí na interpretação, uma interpretação judaica, que era a nuvem, que depois seguiria o povo pelo deserto. Ele viu a nuvem pairada sobre a montanha, é ali. Então o terceiro dia, o caso do Jonas, 3 dias, 3 noites e tal, aí vem a resolução. Isso acontece muito na Bíblia. Então o 3 é a ideia de que algo acontece. Ao terceiro dia. Isso, ao terceiro dia. Então, eu já até fiz um estudo aqui sobre os números, os irmãos se lembram, sobre a numerologia bíblica. Já faz muito tempo. Talvez a gente pudesse até retomar só com o número 3, depois desse estudo, pegar todas as ocorrências do número 3 de Gênesis a Apocalipse e verificarmos essa questão, se fazer essa tese. O 3 indica uma resolução, de acordo com a Bíblia, a maioria dos textos. A gente pode fazer um estudo só do número 3,
de forma completa. Maçonaria, o número 3, é um problema sério, porque na maçonaria é a eliminação do fulano. Ele é uma vez, eu trabalhei com maçom, e ele passou por um problema muito sério, e perdeu tudo. E foi a terceira vez. Quando ele perdeu tudo, eles eliminaram ele. Eliminaram de tudo que ele teve que desfazer, ele teve que vender, ele teve que recolocar, eles ajudaram ele uma, duas, na terceira vez ele teve que entregar tudo. Eu não É difícil, conheço. maçonaria é terrível. Onipresença. Mateus 18, 20, 28, 19 e 20, por favor. Porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele não fala assim, tiver reunido em nome de Deus, tiver reunido em meu nome, eu estarei. E se tem 2 ou 3 aqui reunidos, e tem mais 2 ou 3 reunidos lá em São Paulo, é difícil, né? Para você estar. A ideia é onde estiver, onde eu estarei. Como que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Só se for onipresente. Sendo onipresente, é uma pessoa divina, porque até onde a gente sabe, nenhum ser humano da história bíblica, não vou falar da história que a gente não conhece, mas da história bíblica, disse isso. Não pode ir que eu não vou estar lá já estou lá. Vai que eu já me encontro lá. Já não tem. Mas vamos lá. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não diz assim, eis que Deus estará convosco todos os dias até a consumação do século. O que é verdade. Ele diz, eu estarei. Então ele se faz passar por Deus. Somente Deus teria essa capacidade de estar com eles todos os dias até a consumação do século, de estar presente onde tem 2 ou 3, ao 3 aí, né? 2 ou 3, né? No nome. Soberania. É interessante a questão de soberania, porque quando a gente pensa em soberano, geralmente a gente pensa em tirano. Então fica parecendo em certas doutrinas que Deus é tirano, que Ele é soberano, que o soberano não teria a capacidade de se diminuir em algum momento, sabe, de se colocar no lugar do outro. Só que a palavra soberano é a palavra Meler. Meler é rei, e o rei soberano, ele não se diminui no seu poder de entrar na casa de um pobre para comer com ele, sabe? De subir num pé de goiaba para pegar uma goiaba. Não vai deixar de ser rei por causa disso. Se ele é rei, de fato, ele não deixaria de ser. As pessoas até poderiam olhar, mas que rei esquisito, né? Subir num pé de goiaba, deixa para os súditos fazerem. Eu não vim para ser servido, mas para servir. É um rei diferente. O rei dos, não foi chamado lá na cruz, não estava lá? O rei dos judeus, né? Aí o moço pediu, não, coloca lá que ele disse, né? Não é que ele seja, né? Disseram que ele é, não, está escrito, do jeito que está escrito, permanece assim. Não é interessante? Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, ele dá a receita de como que a gente se torna filho do Pai. O que significa? Que a gente já é filho. O que? Está dizendo do vosso Pai. Mas se ele é vosso Pai, você já é filho. Mas só que a gente sabe, né, Tiago, que aqui tem um termo chamado ruios, do grego,
Diferente de João 1,12, que é tecnia, que é filho, criancinha, bebezinho. Aqui é o filho maduro. Para que vos torneis filhos maduros do vosso Pai. Vocês já são filhos, mas para ser filho maduro precisa amar inimigo. Filho criancinha não ama inimigo. Ele revida, mas não deixa de ser filho, porque está revidando. Só que ele é um filho imaturo. Ele é um filho que ainda não alcançou a maturidade. E dizer isso parece que um ser soberano diria isso. Que autoridade que ele tem para dizer você vai se tornar filho fazendo isso, aquilo e aquilo outro? A gente desconfia que ele seja um rei mesmo e que ele tenha a palavra final. Marcos 2, 5 a 7. E Jesus veio a ele disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. É muita ousadia, não é não? Diz assim, ó, irmão italiano, perdoa todos os teus pecados. Nós não vimos nenhum homem da Bíblia, nem uma mulher da Bíblia fazer isso. Vocês lembram de algum da Bíblia, começando lá com Adão, dizendo isso para alguém? Parece que isso é inédito na Bíblia, não parece? De tudo que a gente leu da Bíblia, alguém dizer, ô Tiago, perdoa os seus pecados. Puxa. A gente até tem autoridade para dizer, Tiago, eu perdoo o pecado que você cometeu contra mim. Sim. Quer dizer, isso sim, Deus nos deu essa capacidade de perdoar, sim. Mas agora eu perdoo o pecado, você pecou contra o Jonathan, não interessa, contra o Ronaldo, está perdoado. Ô Tarcísio, sim. Esse tema aqui é muito bom, e eu sei que o senhor quer correr aí, mas eu vou fazer umas perguntas que eu quero que o senhor volte a comentar aí. Sim. O tema é bem legal. Mateus 5,44, um versículo antes aí. Amai vossos inimigos. Se Cristo ordena que eu ame meu inimigo, isso significa que ele ama o inimigo dele? Exatamente. Ele ama os inimigos, porque ele não tem como dizer para eu amar inimigo se ele não tem essa capacidade de amar inimigo. Ele é um filho maduro. Uma outra coisa que eu refleti na fala do servo, né, vim para servir, é que quando ele fala assim, né, eu sou o alfa e o ômega, a gente sempre leva para o lado assim, né, eu sou o princípio e o fim. Isso. Só que dizer assim, eu sou o primeiro e o último, eu me coloco no primeiro lugar, mas eu também me coloco no último lugar. Eu sou o Senhor dos senhores, mas eu sou o servo dos servos. Foi algo que eu li, essa expressão servo do servo não é minha, ela é da Madre Teresa, e eu gostei muito, sabe, dessa linguagem que ela colocou, né? Jesus como servo dos servos. E dessa ousadia de Jesus, isso, de dizer, eu estou aqui para servir. Mas como que um rei pode servir? Pode, porque o rei ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. Eu quero servir vocês. O que Pedro fala? De jeito nenhum, Senhor. O Senhor não vai lavar meus pés, não tem cabimento isso. Eu que vou lavar os pés do Senhor. Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus, vai me dar um banho, joga um balde aqui cheio d'água aqui. Não só os pés, me lava por completo. Você está entendendo? É algo para a gente realmente refletir. O fato de eu amar o inimigo não significa que eu concorde com o inimigo e que eu tenha que fazer o que o inimigo quer. Então ele ama o inimigo, mas tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Então você pode amar e deve, se você quer ser um filho maduro, mas você não tem que concordar com o inimigo, você não tem que aceitar o inimigo. Irmão Taliano. Pastor, posso só fazer uma pergunta aqui? Vamos esperar a pergunta, irmão Taliano. Na condição aqui, quando Jesus fala, perdoados estão os teus pecados, ele está quebrando um paradigma entre a lei, os profetas e os sacerdotes. Ou seja, eu estou chegando e não se precisa mais fazer nenhum tipo, vamos supor, de sacrifício, não precisa de nada. Eu cheguei,
estou mudando a história e que vocês entendam que eu tenho esse poder para mudar a história. Ele está quebrando esse paradigma. Podemos dizer De isso? certa forma, sim, porque isso causou no ouvinte, o que é ouvinte? Mas como que é isso? Quem perdoa pecados é Deus. Você está se passando por Deus? Por acaso você é Deus? Para que vocês saibam que eu sou, eu vou dizer para ele, então levante e ande. Isso É difícil. é tranquilo para vocês? Qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? Mandar ele levantar, quer dizer, tudo é difícil, as duas coisas são muito difíceis. Primeiro, para perdoar pecados, você tem que, ou você é Deus, para perdoar todos os pecados de uma pessoa, ou não é. E mandar levantar e andar, até que os homens de Deus da Bíblia fizeram isso, mas eles fizeram isso através de oração. Vocês percebem que muitas vezes Jesus nem ora, ele não ora. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele olha para o céu e fala, e ele diz assim, eu sei, né, Pai, eu sei que o Senhor me atende, tudo e tal, mas eu estou orando aqui para que sirva de exemplo. Basicamente é isso. Ele poderia chegar, Lázaro, vem. Você entendeu? Para quem que tem uma autoridade dessa, se não Deus? Isso que causou espanto. Quem é esse? Não é isso, irmão Toliano? Seguindo aí? Diz aí, e estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfemos? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? É um blasfemo dizer que está perdoando pecados. É um doido, né? João 8,36, para a gente completar essa parte, e aí na próxima semana, com a bênção de Deus, nós continuaremos sobre a imortalidade. Quando o pecado é verdadeiramente feliz. Isso é muito interessante. Ele diz, ó, se Deus vos libertar, parece sinônimo, né? Sabe, eu estou jogando assim, se Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu vos libertar, sereis livres. Ele diz, mas nós não somos escravos de ninguém. Como dizes, sereis livres. Jesus, quem comete pecado é escravo do pecado. Ele vai explicar o que é a libertação que ele está falando. Ele é capaz, o Filho, de nos libertar do poder do pecado. É um ser realmente. Não, o Tiago citou a Madre Teresa de Calcutá, né? Nem a Madre Teresa de Calcutá teria essa capacidade. Não é verdade? É um ser realmente que são pistas para a gente pensar. Será que Jesus é Deus?